Mistérios de Horus, a chave da vida egípcia. A mitologia egípcia encanta até hoje, e o olho de Horus, símbolo de proteção e sabedoria, revela ensinamentos profundos para a humanidade. A mitologia egípcia é fascinante. Suas divindades e histórias encantaram as mais diversas civilizações como gregos, romanos e persas, tanto que grande parte de seus mitos serviu de inspiração para essas sociedades e suas bases religiosas. Também não é por acaso que alguns elementos do cristianismo se baseiam na religião egípcia, mesmo que de forma subliminar. O encantamento pelo Egito também continuou nos tempos modernos, ao passo que no início do século XIX, o maior general da França, Napoleão, decidiu invadir o Egito para escavar e encontrar os seus mistérios. Foi com uma invasão militar que nasceu a egiptologia, uma área de estudos históricos e antropológicos voltados para compreender melhor as ideias e fatos sobre essa tão misteriosa civilização. Graças à dedicação de milhares de estudiosos, hoje sabemos um pouco mais sobre como os egípcios viviam, conhecemos seus templos e seus deuses, e podemos escrever e pensar sobre as ideias que circulavam naquele período. Dentre todas as divindades e ideias que estavam expressadas nesta civilização milenar, a que mais poderemos encontrar ao visitar os templos e monumentos antigos é a do deus Falcão, Horus. Como sabemos, Horus era filho dos deuses Osíris, o primeiro governante do Egito, de acordo com a mitologia, e Ísis, a grande mãe e detentora da magia, amor e fertilidade. O deus Falcão era o símbolo próprio do faraó, que rezava para essa divindade lhe abençoar com a sabedoria necessária para governar o Egito. Horus, porém, foi mais do que apenas um símbolo, e seus mitos nos revelam ideias que podem ser vividas com sabedoria nos dias atuais. Sendo assim, vamos conhecer um pouco mais dessa divindade tão importante para os antigos egípcios. O primeiro ponto que vamos abordar está relacionado com o tempo. Sabe-se que o culto a Horus se remete ao que chamamos de período pré-dinástico no Egito, o qual aconteceu antes de 3.000 anos antes de Cristo. Há indícios arqueológicos que apontam o começo do culto a esse deus por volta de 12.000 anos atrás, o que apontaria para uma religiosidade ativa no Egito por volta de 9.000 antes de Cristo. Esse fato nos remete a uma antiguidade ainda mais distante do que a que conhecemos atualmente e nos dá pistas de que provavelmente o que conhecemos do Egito ainda é muito pouco comparado à grandeza dessa civilização. Frente a isso, Horus se coloca não apenas como uma divindade relevante e popular no Egito, mas uma das principais e mais antigas que temos conhecimento. Seu mito principal está na famosa contenda de Ísis, Osíris e Horus, em que o deus Falcão derrotou Sete, o seu tio, e assumiu o controle do Egito, colocando-o em ordem. Para saber um pouco mais sobre esse mito, temos um texto exclusivo sobre ele em nosso portal, e você pode acessá-lo no link na descrição. Voltando-se para os aspectos de Horus, podemos ver em sua representação diversas ideias que atestam a importância dele para a cultura egípcia. Normalmente representado como um homem com cabeça de falcão, Horus carrega sempre consigo a chave Ankh, também conhecida como a chave da vida. Esse símbolo egípcio foi encontrado em todas as necrópolis, pois serviria como um amuleto para o morto em sua jornada até o outro mundo. Mais do que apenas um apetrecho, a chave Ankh representa a continuidade da vida após a morte física. O maior símbolo dessa ideia é, em verdade, Osíris, que após ser morto por Sete, se torna o deus do mundo dos mortos e aprende sobre todo o mistério que há após nossa partida do mundo físico. Contudo, Horus também é detentor desse conhecimento, por isso segura a chave Ankh, o que indica uma associação com a sabedoria e com a reencarnação. Talvez o melhor símbolo que representa Horus é o famoso Olho de Horus. Popularizado a partir de diversas marcas e objetos, nos dias atuais, esse símbolo, que facilmente poderia ser uma imagem decorativa em uma estampa de roupas ou mesmo em nossas casas, é, na verdade, uma das ideias mais belas que o Egito proporcionou. Vamos à sua explicação. Conta o mito que durante a batalha entre Horus e Sete, o deus Falcão foi acertado em seu olho e ficou cego. Assim,
O olho perdido de Horus se tornou um símbolo de proteção, mas seu significado vai muito mais além disso. Em algumas tradições, fala-se que os dois olhos de Horus seriam como a lua e o sol. Um iluminaria o dia e o outro a noite. Seguindo na mesma lógica, associa-se os dois olhos de Horus como a visão externa da realidade e a visão interna, o autoconhecimento. Desse modo, Horus não era capaz de enxergar somente a vida objetiva, mas principalmente o mundo interno, que não pode ser captado pelos nossos sentidos comuns. O olho de Horus, portanto, é uma representação da vida interior, própria das pessoas que buscam refletir e viver conscientemente seus aspectos mais sutis, como os sentimentos e pensamentos. De forma prática, esse símbolo pode ajudar em nosso dia a dia à medida que exercitamos o autoconhecimento. Na maior parte do tempo, devido às pressões cotidianas e aos hábitos que construímos, acabamos vivendo de forma automática, dando respostas prontas e tentando ao máximo otimizar o nosso tempo. No ritmo acelerado em que vivemos, pode-se constatar que vivemos muitas experiências todos os dias, mas o quanto conseguimos refletir sobre elas? A sensação de que cada vez mais o tempo passa rápido e que nos falta tempo é, no fundo, a falta de uma percepção mais interna e profunda da vida, em que não conseguimos enxergar com nitidez o que nos cerca. Essa percepção interna pode mudar a nossa vida. Quantas vezes, por exemplo, descobrimos uma verdade em nós que nos faz repensar toda a nossa vida? Esses raros momentos têm a capacidade de transformar o modo que enxergamos a realidade, ao ponto de, quase como um passe de mágica, começarmos a viver de maneira mais autêntica, mais próxima da imagem interna que encontramos. Ao longo do tempo, se mantermos esse olho interno atento e observarmos nossas ações cotidianas, poderemos avançar ainda mais até que um dia possamos ser, de fato, um reflexo dessa nossa imagem interna, a nossa verdadeira alma. Não é um caminho fácil, mas não resta dúvidas de que é possível. Não importa as circunstâncias, não se trata de sorte ou azar, mas de se comprometer com a busca por esse estado mais próximo da verdade interna que possuímos. O olho de Horus é, portanto, a chave que nos leva ao autoconhecimento, que nos permite refletir e atuar no mundo de maneira eficaz e sincera. Quando passamos a nos conhecer, desistimos das máscaras, das formas rígidas e de preservar certos valores que, no fundo, nada mais são que acordos sociais que se desfazem de tempos em tempos. Não é por acaso que ele foi o Deus tutelar do cargo de Faraó. Afinal, todo governante deve ter essa percepção e buscar essa perfeição. A partir do momento em que encontramos essa imagem interna, essa visão de quem verdadeiramente somos, nossa vida muda e, consequentemente, um bom governante deve estimular e tentar conduzir seus governados nessa direção. Nesse sentido, talvez não precisemos nos tornar faraós ou grandes governantes para mudar o mundo. Na verdade, devemos garantir que a mudança ocorra no nosso interior, através desse olho oculto e que tudo vê. Só ele poderá revelar o mistério divino que habita em cada um de nós. Horus, portanto, nos convida para refletir sobre nossa essência e verdade diante da existência. Essa é, talvez, a verdadeira chave da vida que os egípcios conheciam. Sendo assim, não deixemos nossa visão interna se perder nas distrações cotidianas e que nossas vidas possam ser, daqui para a frente, um eterno símbolo de aprendizado e busca pela nossa verdadeira imagem.